conversar um pouco sobre a masculinidade, ou as masculinidades, especialmente sobre a masculinidade hegemônica, uma atividade que vem desde os anos 80 e desnuda alguns conceitos para colocar sobre eles uma lupa, a fim de que a gente possa enxergar o que há de frágil, o que há de pequeno ou até o que há de tóxico nisso. Mas o que se entende de modo geral sobre masculinidade? A masculinidade ela pode ser compreendida como um aglomerado de ideias e atos que, numa sociedade específica, ela vai sendo definido por uma série de significados, de sentidos, de comportamentos e discursos, os quais são próprios para aplicar um ser humano que nasce com pênis. É isso. E assim são atribuídas todas as pautas na economia, na política e na sociedade em geral para quem nasceu com pênis. O universo masculino, dito ideal, é traduzido nas categorias de, presta atenção, jovem, heterossexual, cisgênero, branco, forte, rico e viril. Ou seja, bem-sucedido em todas as expectativas criadas para a masculinidade hegemônica. Conforme Michael Kaufman, não existe uma única masculinidade, apesar de existirem formas hegemônicas e formas subordinadas a ela. Essas formas se baseiam no poder social dos homens, mas são assumidas de modo complexo por homens individuais, que também desenvolvem relações harmoniosas com outras masculinidades. A masculinidade frágil é a ideia de que qualquer coisa pode fazer você ser, abre aspas, menos homem. Por conta disso, homens desenvolvem comportamentos que levam a um outro problema, que é a masculinidade tóxica, que você já deve ter ouvido falar. Então, a condição de ser macho é carregado de obrigações de comportamento que precisam ser reproduzidas. É uma cobrança que é feita para os homens. É essa constante reprodução que forja a ideia de que algo é natural, assumindo o sentido de que sempre existiu. Assim, a masculinidade frágil constitui uma condição em que um homem heterossexual acha que precisa provar a qualquer custo a sua masculinidade e a sua orientação sexual. Para essa vertente de fragilidade, a orientação sexual de um homem é definida, por exemplo, pela cor que ele veste. Por exemplo, se ele veste rosa, ele não é homem de verdade. Isso é sinal de masculinidade frágil. Podemos lembrar de um dos discursos da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, ao defender que meninos devem vestir azul e meninas rosa, em um reforço de estereótipos. Há um patrulhamento social que instiga e cobra os atributos da masculinidade hegemônica e com a mesma intensidade repele o que não se encontra de acordo. A maioria esmagadora do quantitativo dos homens, cis ou trans, não se encaixam no modelo de masculinidade hegemônica, mas cumprem um papel primordial, a reprodução de um modelo a ser seguido e idolatrado, que se confunde com a busca incansável pela perfeição masculina. Esse grupo de defensores constitui a masculinidade cúmplice, pois não pertencem ao padrão da masculinidade hegemônica, mas o deseja. Existem aparatos culturais que estabelecem espaços de retroalimentação para os modelos propostos pela masculinidade hegemônica. A literatura, o cinema, a música, entre outros, podem ser considerados espaços para a manutenção de um modelo de masculinidade. Quase todos os heróis do cinema, no final do século XX e início do século XXI, reforçam esse modelo de ser masculino. Esse é um exemplo do que alimentou as redes de masculinidade como algo a ser seguido. O herói, representado pela sua força e bravura, características positivas, porém a elas também se soma a um quê de violência, sempre justificada por ser herói. À medida que o ideal hegemônico de masculinidade se estabelece, ele é criado por oposição a outros,
cuja masculinidade foi problematizada e desvalorizada. O hegemônico e o subalterno emergem em mútua e desigual interação, em uma ordem social e econômica com a demarcação prévia distorcida de gênero. Podemos entender como masculinidades subalternizadas no Brasil todas as que não correspondem a um padrão branco, cis, cristão, forte e bem-sucedido economicamente, ou seja, em número, a grande maioria dos homens que possuem alguns atravessamentos, gays, trans, negros, imigrantes, apátridas. Agora se liga, pensar que os detentores das masculinidades subalternizadas, por mais que reproduzam os discursos da masculinidade hegemônica, não pertencerão a ela. A reprodução do padrão é marcada pela instituição dessa hegemonia, que se dá pela ascendência através da cultura, das instituições e da persuasão, se manifestando pelo poder simbólico, que para Bourdieu é um poder quase mágico que permite obter o equivalente ao que é obtido pela força física e econômica, e só se exerce se for reconhecido, o que significa que ele acaba sendo ignorado, significa que passa despercebido. Assim, o poder simbólico é uma forma irreconhecível e legitimada que ampara a masculinidade hegemônica. Os discursos hegemônicos sobre masculinidade se fazem presentes por intermédio da mídia, da educação, da saúde. Conforme a Organização Mundial da Saúde, com dados de 2016, se estima que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. No Brasil, foram registrados 13.467 casos, e a grande maioria, mais de 10 mil casos, ocorreu entre homens, segundo a entidade, quase 76% do total. Atender às expectativas da masculinidade hegemônica é se deixar conduzir por uma série de conflitos e muitas vezes de violências, de misoginias e de LGBTfobias. É fundamental a alteração do imaginário que temos sobre a masculinidade, pois há toda uma construção simbólica do que é ser homem e que precisa mudar também do ponto de vista cultural, o que se lê, o que se assiste, o que se aprende, o que se reproduz do que foi aprendido. É um modelo de masculinidade hegemônica que tradicionalmente defendeu valores como a agressividade e a invulnerabilidade e que se posicionou como detentor do poder e da palavra acima das mulheres. Vamos te dar alguns exemplos dessas convenções que impregnam a sociedade e atrapalham o caminho para torná-la mais justa. Meninos não choram. Estava na música do The Cure, Boys Don't Cry, na década de 80, e de Miguel Bosé, Los Chicos No Lloran, na década de 90. Ouvimos a frase no pátio da escola enquanto alguns colegas rapidamente secavam as lágrimas depois de cair. E talvez tenha inclusive saído de nossas bocas ao tentar consolar uma criança, porque a sociedade ensinou os homens a reprimirem suas emoções, relegando o emocional às mulheres, taxadas ao mesmo tempo de fracas por causa disso. É preciso lembrar também que esse veto cultural à demonstração de sentimentos e vulnerabilidade por parte dos homens contribui para engrossar a lista de suicídios masculinos e de homens que não foram ao médico em busca de ajuda a tempo, porque, como se sabe, é preciso que sejam fortes, homens de verdade. 2. Precisam brigar. Continua a frase da música de Bosé. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Ou seja, os meninos não choram, eles têm que lutar. Então, a agressividade como forma de resolução de conflitos entre garotos e homens, esquecendo completamente a conversa, o diálogo. A violência como forma de resolução é algo que os reacionários chegam a defender dessa forma, afirmando que se não fosse por essa masculinidade tóxica tão criticada, não existiriam corajosos que evitaram a ocupação nazista, usando sua força no desembarque da Normandia, conforme Guilherme Alonso em seu artigo. Se o anúncio da Gillette te ofende como homem, você tem um problema. Olhem lá esse artigo.
3. Futebol e roupa azul, coisa de menino. As construções sociais regulam o gênero como uma forma de patrulhamento do que é permitido e do que é interditado para a performatividade. Assim, é preciso pensar sobre a performatividade de gênero. Nascer homem ou mulher não determina comportamento. Em vez disso, as pessoas aprendem a se comportar de maneira específicas para se encaixar na sociedade. São os discursos da sociedade e da cultura que agem de forma reguladora e atribuem cores específicas aos gêneros. Ser homem e não gostar de futebol acende uma luz amarela de atenção do patrulhamento que violentamente empurra para a cis-heteronormatividade. 4. Bicha, mariquinha, fresco, homens de primeira e homens de segunda. As manifestações homofóbicas são amparadas pela regulação de discursos que capturam a sociedade. Abre aspas aqui. Cara, se meu filho chega em casa e tenta brincar com a casinha de bonecas da minha filha, eu quebro ela na cabeça dele e digo, isso é coisa de gays. Esse foi um tweet homofóbico do ano 2000 que custou a Kevin Hart a apresentação do Oscar. Esse tweet apresenta várias realidades. A primeira é a violência como resolução de conflitos, que a gente já destacou. A segunda é também suscetível de se transformar em ofensa, usar o feminino e o gay como forma de desprestígio é misógino e homofóbico. Demonstra a convicção patriarcal de que há uma única forma de ser homem e que, se alguém sair do padrão, por exemplo, se você é homem homossexual, não é considerado homem-homem, e sim um homem de segunda. Exerce uma masculinidade subalternizada. 5. Como não vai querer sexo se é homem? A ideia do homem máquina sexual, que está sempre querendo relações sexuais e que também, e aqui há uma questão mais difusa, se sente legitimado a tê-las. Isso causa problema aos homens que sentem que têm que cumprir expectativas. Dessa pressão surgem muitos problemas de impotência de acordo com os sexólogos e criam um modelo de homem sedutor masculino que identifica a virilidade e a hombridade com o maior número de conquistas e parceiras sexuais. Dessa convicção e como reafirmação dessa hipersexualidade vem em parte a confusão de muitos homens da azaração com assédio que tantos justificam. É imprescindível nos questionarmos onde estão os homens que impedem outros homens que assediam mulheres pelas ruas. 4. Não seja um homem molenga. As declarações que o cantor espanhol El Fari deu na TVE explicando sua ideia sobre o que é um homem molenga são insuperáveis. Olha só o que o cara fala. Detesto o homem molenga. Esse homem da sacola de compra, do carrinho de bebê. A mulher abusa muito da fraqueza do homem, disse o cara. Reivindicando a masculinidade mais tradicional e antiquada que existe. E culpando ainda a mulher para completar, né? Por molenga, El Fari identificava o homem responsável que contribui 50% nas tarefas domésticas e de cuidados com a sua companheira. Um homem que tradicionalmente foi taxado ostensivamente como dominado e que ainda é a exceção, né? Se a gente pensar num recorte aqui, as mulheres dedicam aos trabalhos domésticos não remunerados mais de 26 horas por semana contra apenas 14 horas dos homens, em média. Essa compreensão sobre a masculinidade tem seus desdobramentos ainda hoje, passadas décadas das declarações do cantor espanhol. Um fato emblemático ocorreu no Brasil, quando um deputado, à época, afirmou que uma parlamentar não merecia ser estuprada. Fato pelo qual ele foi condenado a pagar indenização. Mas é importante analisarmos os implícitos na declaração repulsiva do parlamentar e o que há dela que reverbera na política brasileira até hoje.
É preciso estabelecer a crítica à masculinidade hegemônica, entendendo ela como um processo em que é preciso rever 1. Conceito subjacente, essencializado. 2. A ambiguidade e a sobreposição, não é a única, nem excludente. 3. O problema da reificação, olhar só para a brutalidade. 4. Sujeito masculino, não é apenas produto. Repensar e ressignificar esses pontos permite a renovação do conceito para as masculinidades, abrindo um leque de possibilidades para distintas manifestações de ser masculino. As masculinidades também se encontram na mesma arena de disputas em que os discursos estão, pois o masculino é gênero. Deve-se entender que as masculinidades são múltiplas e relacionais, não podendo ser consideradas essencialistas. Não existe uma essência masculina, entende? Elas são formadoras de modelos de referência, são articuladas a partir do sujeito e estão em constantes adaptações às demandas relacionais. Pode-se entender a geopolítica das masculinidades atendendo às demandas local, regional e global. Podemos aqui contrapor os entendimentos sobre masculinidade. Lá em 1980, a masculinidade hegemônica implica um modelo de ser masculino. O padrão imposto é o valorizado. É estruturado e estruturante, pensado como majoritário, pensado como fixo. Já em 2000, as masculinidades podem ser compreendidas a partir de diversos modelos que são valorizados, de acordo com a situação e a localidade, sendo um conceito móvel e cambiável, que se articula com o sujeito, sendo sempre relacional, masculino-feminino, masculino hegemônico e masculino subalternizado, sempre na relação. E numa relação que ela não é concreta, mas ela é situacional. É importante destacar que em uma arena de disputas, as relações de poder são sempre assimétricas e instáveis, permitindo assim que ocorram mudanças. Mudanças, por favor, mudanças. As informações desse vídeo te ajudaram? Curtiu o assunto? Temos umas dicas de leitura para complementar a discussão. Primeiro, Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada, de JJ Bola. Vamos falar de masculinidade, de Maurício Oliveira Brotherhood. E diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidade, dos autores Henrique Hester e Rolf Malungo Souza. Invulnerabilidade. Invulnerável. São os discursos que agem de fórmula. Mas que? Mas não tá saindo, gente. De fórmula. Da onde eu tirei isso? Ah!